Olá, meu querido público, e hoje estamos aqui com um programa especial e muito diferente do que a gente vem produzindo aí no dia a dia, porque eu fiz questão hoje de vir aqui até a Clínica Medicina Oriental Ueda para conversar justamente aqui com o senhor Yoshikazu Ueda. Seja muito bem-vindo ao Direito e Justiça, senhor Yoshikazu. Ai, muito obrigado. Imagina, a gente está muito feliz, gente, porque, como vocês sabem, nós falamos de direito, justiça e de tudo aquilo que se comunica com essa esfera tão importante. E nada mais importante hoje para falar com vocês sobre saúde, gente. E saúde no aspecto tratamento, saindo um pouco daquela convencionalidade, da medicina tradicional que a gente está tão acostumado aqui no Ocidente, não é mesmo? E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre esse grandioso trabalho do senhor Yoshikazu, doutor Yoshikazu Ueda, que nos recebeu aqui com tanto carinho e realmente vai passar para a gente transmitir um pouco daquilo que ele construiu durante a sua vida, toda essa tradição, toda essa cultura, todo esse conhecimento que ele transmite hoje para os seus alunos em forma aí de tratamentos. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu vou chamar o nosso patrocinador. Então, não vai embora não, espera aí que a gente já está voltando. Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Voltamos então com o nosso Direito e Justiça e agora iniciando a nossa conversa aqui com o nosso queridíssimo professor, né, que vai falar conosco, Yoshikazu Ueda. A gente no Japão costuma falar Ueda-san, né? Mas hoje a gente vai conversar aqui já falando um pouquinho, então, que é o mais importante, quem é Yoshikazu Ueda? Bom dia. Bom, eu nasci no Japão, né, em 1953. Época da faculdade, eu interessei no Brasil. Tá? Como o Brasil é país do século XXI, tá? E alguma coisa que posso fazer sobre o Brasil, ou para o futuro do mundo, né? Então, me interessei bastante. Tá? E depois que me formei, eu realmente mudei para cá. Tá? Alguma coisa que eu posso fazer. É só que eu me casei, eu fui embora para o Japão. Tá? E quando, ano 2000, eu vim passear aqui. Eu vi muitos idosos que estão vivendo muito mais do que antes. E futuramente, imagina futuramente, daqui a 20, 30 anos, tá? Que nem Japão, né? O Japão tem 70 mil de centenários que tem. Cada ano está aumentando. O Brasil também vai ser. E, naturalmente, como doenças de idosos, Parkinson, Alzheimer, né? Pressão alta, insônia, depressão, etc., tá? Que vai aumentar como o Japão. A gente aprende essa técnica de MMEGA no Japão, idade de 24 anos. E meu avô fazia, meu pai também fazia, eu também. Tá? E esse que estava curando no Japão, essas doenças do idosos. Então, será que vai precisar aqui no Brasil? Tá? Com época, eu era jovem, que eu conheço o Brasil, e morava no Japão e estava tranquilo, mas depois de 60, será que nós mudamos aqui para difundir e criar outros valores sobre essa técnica para deixar na terra brasileira? Se tivesse alguém que vem aqui, acho que eu e minha esposa, como minha esposa é nascida aqui, né?
às vezes mais fácil para isso. Por isso que 2013, né, eu vim aqui. Eu tinha 60 anos naquela época. Tá? Mas 60 anos já termina outra vida, vida de nós dois, né? Tá? Por isso que chegamos aqui. 10 anos estava curando, tá? Para mostrar o que é essa grandiosidade do técnica. Tá? Graças, né? Já 13 anos foi. Muitas pessoas que começaram a aprender. E no fim, hoje, né? Visitando nós para fazer, né, pergunta. Nossa, que maravilhoso, né? Por isso que eu que agradeço muito, né? Imagina, esse programa. Tá? Não, imagina, a gente que fica muito feliz, satisfeito realmente de estar aqui. Quem me conhece, meu público já sabe o quanto eu amo a cultura japonesa, né, o quanto eu tenho proximidade, né, vivi muitos anos no Japão, e o quanto eu admiro realmente, né, o povo japonês. É uma rica história, uma cultura realmente milenar que traz só benefícios para a gente, né? Como a gente estava conversando aqui antes da entrevista, né? A gente aprende tanto, é resiliência, é força de vontade, é saber que a gente não pode desistir diante das dificuldades, né? E nada melhor do que realmente o povo japonês para nos ensinar esses valores, nos ensinar que a gente tem que procurar sempre um motivo para viver, né? E também temos muito isso, né? E o Eda-san comentou tão bem, né? Que é justamente isso que lhe motivou, né, Yoshikazu? Porque você veio para cá e queria deixar uma contribuição para o país, queria fazer diferente, sabia que a sua técnica poderia transformar, né? Poderia trazer para as pessoas, para os brasileiros, mais saúde, né? Então eu acho que é isso que a gente traz muito, né? Essa cultura do povo japonês que é tão importante, que é o pertencimento, o senso de coletividade, fazer pelo outro, empatia, não é mesmo, Yoshikazu-san? Exatamente. Porque a gente quer realmente fazer o melhor, né? E nada que o senhor tem feito até aqui realmente, né, deixou de seguir esse princípio básico que vem justamente de tudo que se encontra no Japão, não é mesmo? O povo japonês é a base do povo japonês, né? E hoje, assim, com a clínica também, não é, Yoshikazu-san? Tá feliz fazendo o trabalho aqui há tantos anos já, né? Aqui já faz 13 anos. Tá? Lógico, 13 anos é pouco tempo, né? Gostaria de conhecer muito mais pessoas que existe essa técnica, que, né, às vezes difícil de curar, mas existe técnica, tá? Para isso, né, divulgação é importante. Aqui tudo é boca a boca, tá? Não está divulgando como, né, mídia. Mas sempre, todo dia tem paciente. E meus alunos também se formando um atrás do outro, tá? E gostaria de conhecer nossa turma, né? E gostaria de conhecer nossa técnica, né? Sim, tudo com bem? certeza. Isso é muito importante. Até, inclusive, o Eda-san, depois a gente, no próximo bloco, vai falar exatamente quais os benefícios desta técnica que o senhor usa, que o senhor desenvolveu para cura e para tantos benefícios, né? Que tanta gente acaba tendo graças a esse trabalho maravilhoso. Mas antes disso, então, eu vou chamar a coluna do Edilson Santos da Rocha, que fala do direito contratual, para a gente entender cada vez mais sobre os nossos direitos. Vamos lá? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa coluna Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Edilson Santos da Rocha e hoje vamos tratar do contrato de construção por preço máximo garantido. O contrato de construção por preço máximo garantido, também conhecido pela sigla PMG, é uma modalidade contratual bastante utilizada em empreendimentos de grande porte, especialmente no setor da construção civil. Sua principal característica é a fixação de um valor máximo global para a execução da obra, de modo que o contrato assume o compromisso, ou aliás, o contratado, assume o compromisso de realizar o objeto dentro desse limite previamente estabelecido. Do ponto de vista jurídico, o PMG se insere no âmbito dos contratos de empreitada, regulados pelo Código Civil nos artigos 610 a 626, e também encontra respaldo na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quando aplicado em obras públicas. A lógica do PMG
é equilibrar riscos. Para o contratante, há a segurança de que o custo da obra não ultrapassará o teto estipulado, o que facilita o planejamento financeiro. Para o contratado, existe a possibilidade de se obter ganhos adicionais caso consiga executar a obra com eficiência, reduzindo custos sem comprometer a qualidade. No entanto, é importante destacar que o PMG não elimina por completo a possibilidade de reajustes. Situações extraordinárias, como caso fortuito, força maior ou alterações substanciais no projeto por iniciativa do contratante, podem justificar revisões contratuais, sempre observando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro. Outro ponto relevante é a alocação de riscos. No PMG, o contratado assume a maior parte dos riscos relacionados a custos adicionais, como aumento de insumos ou falhas de planejamento. Por isso, a fase de elaboração do contrato exige detalhamento técnico minucioso, com projetos executivos bem definidos, cronogramas claros e cláusulas que estabeleçam critérios objetivos para eventuais revisões. Do ponto de vista prático, o PMG é muito utilizado em contratos de turnkey ou empreitada integral, em que o construtor entrega a obra pronta para uso. Essa modalidade é especialmente atrativa em obras públicas e privadas de grande complexidade, pois garante maior previsibilidade orçamentária e reduz litígios sobre aditivos contratuais. Contudo, a jurisprudência tem alertado que a fixação no preço máximo não pode ser interpretada como cláusula de risco absoluto. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em situações excepcionais, a revisão contratual é possível para preservar o equilíbrio econômico-financeiro, princípio consagrado no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e no artigo 421-A do Código Civil. Portanto, o PMG deve ser compreendido como um instrumento de gestão contratual que busca eficiência e previsibilidade, mas que exige cautela na sua elaboração e execução, sob pena de se gerar litígios e desequilíbrio entre as partes. E assim encerramos a edição de hoje da nossa coluna de Direito Contratual. Na próxima semana voltaremos com mais um tema relevante para o seu dia a dia. Até lá! Voltamos então no ar com o nosso Direito e Justiça, aqui com o senhor Yoshikazu Ueda, grande mestre aqui dessa técnica Eimei Gakko. Gente, e antes da gente continuar conversando, eu preciso só fazer um adendo, porque quando a gente fala, né, de técnicas, especialmente as orientais, que se voltam à saúde, né, e que são tão comuns no Oriente, a gente sempre tem uma forma de se referir a elas como massagem. Mas isso aqui é muito importante, e a gente até conversou nos bastidores sobre esse aspecto, porque nós temos ramificações aqui, né? Nós temos quiropraxia, temos massoterapia, temos aquela massagem relaxante que muita gente faz também, e tudo é excelente, gente. E a gente aqui quer demonstrar que existem diferenças. E aqui, quando a gente fala desta técnica especificamente, que é Eimei Gakko, não tem nome em português, somente em japonês. Por quê? Porque é algo para o futuro. Na verdade, o Yoshikazu-san, ele é um visionário, ele já está pensando para o futuro, desenvolveu essa técnica justamente para que haja, então, essa saúde, já seja esse tratamento, né, que a gente pode fazer, não é, Yoshikazu-san? Porque eu acho que aí o Yoshikazu-san vai conseguir explicar exatamente, né, quem sou eu para entrar nesse mérito, né, mas só para a gente poder dizer, diferenciar, né, todas elas são técnicas importantes, mas aqui nós estamos com uma ramificação, é algo diferente, que a gente ainda não ouviu falar, ou poucos de nós temos conhecimento ainda no Brasil. Então, é algo que a gente traz com exclusividade aqui no Direito e Justiça, aproveitando que a gente adora falar também de saúde, porque saúde também faz parte do seu direito. Então,
E agora passa a bola aqui para o senhor Yoshikazu, então, para a gente entender, né, o que é o Eimeigaku. Bom, filosofia oriental é através da lei de causa e efeito, tá? Então, essa técnica também, através dessa filosofia que surgiu, tá? Tem dor, ou seja, tem sintoma. Tem que ter causa, motivo para manifestar esse sintoma, não é? Então, causador aonde que tem? Tá? Essa técnica é bem diferente de outros estilos, né? Porque através do nervo que começa a procurar. Por que através do nervo? Nervo que comanda o corpo inteiro. Tá? Às vezes o ocidental não importa tanto, né, como o oriental. O oriental é através do nervo que começa a procurar. Aí que descobriu muita coisa. Através do encolhimento do nervo que surgindo vários sintomas. Né? Tá? E às vezes, né, todos pensam, né, encolher nervo, né? Tá? Mas realmente encolhe nervo. Tá? Mais ou menos tem 3 motivos principais. Um é acidente, batida, tá? Impacto, nervo encolhe. Tá? Lembra? Criança às vezes cai de certa altura, às vezes não machuca só. Mas adulto morre, às vezes, né? Depende da altura. Por que criança é saudável? Porque criança, o nervo está muito mais solto. Porque tem crescimento, tem folga. Por isso que absorve esse choque. Tá? Com idade, esse perde essa elasticidade e encolhe. Às vezes tem tanto impacto. Tomou, caiu, tomou chute, etc. Tanta coisa. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é questão de uso, período de uso. Tá? Quer dizer que idoso tem mais problema por causa do nervo está curto. Tá? Esse, por exemplo, atleta de tênis, tá? Usa tanto, não é? Músculo cresce, nervo também cresce. Só que está treinando, não tem elasticidade. Tá? Canseira tem. Imagina, de repente para, nervo encolher, ele dá problema. Tá? Lógico, o profissional sabe como que vai voltar, normal. Tá? Então, segundo é esse encolhimento de canseira, que adjuntou. Tempos de uso. Terceiro é hereditário, tá? Como rosto, corpo que recebe da família. Itens, formação de nervo que recebe, verdade, através do DNA. Tá? Então, por isso que cada família tem característica, não tem? Né? É fraco no pulmão, outro né? Tanta coisa, tá? Intestino fraco. Tudo depende dessa formação que recebe. Geneticamente, né, problema genético, alongou o nervo, aí sai desse estado. Tá? É muito bom. Realmente, né? Então, tá vendo? É uma técnica que ela se volta justamente, então, a soltar esse nervo, né? Sim. É porque a gente normalmente teve uma compressão, alguma coisa, ou mesmo, como o senhor explicou, também algo genético, né? E até nós estávamos falando nos bastidores sobre a fibromialgia, né? Que é infelizmente, uma doença que acomete tantas pessoas, que sofrem com tantas dores, né? Crônicas. Sim. Como que teria uma solução através do Eimeigaku? Bom, cada corpo é diferente. Tá? Por isso que, primeiramente, tem que ver a situação do nervo. Então, faça a avaliação primeiro. Depende do estado do nervo. Às vezes, a gente dá para ver qual o problema que cada corpo tem. Tá? Às vezes, a própria pessoa que não sabe, mas as coisas estão encolhendo, aí dá para saber futuramente, né? Daqui a 10 anos pode acontecer isso, tá? Dá para prevenir, tá? E sobre esse fibromialgia, tá? Esse também não é fácil, por causa da questão de nervo. Nervos principais, soltando nervos principais, depende, mas muitos casos que acontece soltando nervo e relógio biológico. Todos os animais têm relógio biológico. Você dá para ser de noite, né? De dia, depende do animal. Ser humano também tem, só que quebrou muito, por causa do desenvolvimento de raciocínio. Né? Dá para imaginar, né?
Galo não trabalha à noite, mas nós podemos trabalhar. Depende de decisão, né? Raciocínio que comanda o corpo. Por isso que dá para sair do instinto. Tá? Só que tem pessoa que quebrou esse relógio biológico. Tá? 9 horas, o corpo está cansado, né? Pode preparar para dormir, mas cérebro é meio-dia. Né? Corpo é meia-noite, mas cérebro é meio-dia. Não consegue nem que tomar remédio, não é? Esse relógio biológico que está quebrado. E a gente atrás alongando o nervo para acertar, consertar esse relógio. Por isso que dá para dormir. Tá? Fibromialgia também, tá? E precisa descansar. Tá? Então, incluindo, por exemplo, insônia também? Isso, insônia, tá? Insônia, depressão, Parkinson, Alzheimer, isso. Esses parece família. Tudo cérebro que é importante, né? Bom, a gente falando isso é meio, né, inacreditável. Mas maioria essas doenças maioria é cérebro que não está recuperando, né? Se dá para recuperar total, aí ele mesmo abre para janeiro e começa a trabalhar. Tá? Só que essa recuperação que não está certo, por causa de dormir muito mal. Tá? Então, consertando esse relógio biológico, consegue para recuperar total. Tá? Através disso que a gente está curando uma após a outra. Olha só. É difícil de acreditar, mas quem está duvidando pode vir aqui. A gente aplica sim. E nós vamos passar o endereço depois, né? Então, assim, o senhor quer dizer que esse tratamento, ele é capaz de alterar esse relógio biológico para que essa pessoa, então, que estava totalmente descontrolada com esse relógio, comece, então, a se regular a ponto de curar todos esses problemas de saúde, insônia, Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, e tudo isso, né, com esse tratamento que o senhor faz, que o senhor ministra e que tantos profissionais também aplicam aqui na clínica. Então, estou curando hoje, né? Olha só, por isso que maravilha. Quem tem problema gostaria de aparecer. Tá? A gente começa. Olha, isso, gente, é algo revolucionário mesmo, né? Por isso que eu estou aqui, né, há quase 4 anos fazendo esse programa, porque é por isso que nós estamos aqui, porque é justamente você ter um porquê de fazer alguma coisa. É levar algo para você que realmente você não teve ainda acesso, não tem conhecimento e que você pode, a partir de agora, usar para transformar a sua vida de alguma maneira. E esse é o nosso papel. É realmente fazer esse mundo um lugar um pouquinho melhor. E se a gente consegue levar a partir disso hoje, que o Yoshikazu-san está trazendo para nós, a melhoria da sua qualidade de vida, porque o que nós somos sem saúde, não é, Yoshikazu-san? Não somos nada, né? A gente precisa da saúde para trabalhar, para viver, para ter tranquilidade, para ter o nosso dinheirinho todo mês para pagar nossas contas, né? Então, por que não buscar técnicas, tratamentos alternativos que podem te trazer realmente aí a saúde, te recuperar, fazer você ter uma vida melhor, né? Então, o Yoshikazu-san está aqui para isso, né? Na clínica, depois nós vamos passar o endereço para vocês, porque além do tratamento, ele também dá os cursos, tem uma equipe maravilhosa aqui, a gente foi super bem recebido, né? E depois, inclusive, nós vamos aplicar a técnica, você, inclusive, é que é beneficiada hoje, né? Vou ter aí o acesso, né? Essa possibilidade, que inclusive ontem já falei até, para o Yoshikazu-san, que eu estou com uma dor aqui no catar, né? Aqui em cima, né? Ele falou que já vai resolver o problema, né? Então você também que está em casa nos assistindo vai ter essa oportunidade de conhecê-lo aqui, conhecer todos os integrantes, todos os grandes profissionais que estão aqui, né? E que fazem esse trabalho maravilhoso que é uma doação. Eu sempre falo, o ser humano ele se doa, né? Todos nós temos uma missão. Eu sempre falo na Terra, né? Cada um veio com um dom, com uma vocação, e é tão bom quando a gente consegue, através dos nossos dons, transformar e melhorar a vida do outro,
né? Então, hoje, o que eles fazem aqui é muito disso, né? E para a gente continuar depois, eu vou ainda, né, continuar conversando, né, com a educação, mas agora eu vou chamar uma coluna aqui para a gente aprender um pouquinho mais do direito, da justiça também, e de outros tantos aspectos que fazem a diferença e nos fazem realmente conhecer um pouco mais de tudo isso que é tão importante para nós, né? Exercer direito é algo que é fundamental, gente. Constituição Federal está aí para isso. Então, nós vamos lá para que você conheça um pouquinho mais. Depois nós voltamos aqui, não vai embora não. Olá, espectador do programa Direito e Justiça, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da coluna de Direito de Família e Sucessões aqui do nosso programa. E no vídeo de hoje vamos tratar de um seguinte tema, que diz respeito ao direito de herança. Se um herdeiro mora sozinho no imóvel da família, paga todas as despesas, faz manutenção, ele pode se tornar o único proprietário desse bem? Para que esse herdeiro consiga demonstrar que tem o direito de usucapião de ser o único proprietário do imóvel, independentemente dos outros irmãos, ele precisa mostrar ao juiz que está exercendo essa posse por um período de pelo menos 10 anos. E também precisa deixar bem claro para o juiz que os outros irmãos nunca se interessaram pelo imóvel, nunca pagaram nenhuma despesa e nunca se opuseram ao fato de que esse irmão morou no imóvel por todo esse tempo. E para a gente ser bem objetivo na resposta, sim, esse herdeiro pode se tornar o único proprietário do bem, independentemente dos outros irmãos. E por quê? Porque existe na lei uma forma de aquisição da propriedade chamada de usucapião. Nesse caso, o herdeiro, que mora sozinho no imóvel, pode propor a ação de usucapião contra os demais herdeiros. E isso porque, além de demonstrar que ninguém se opôs ao fato do herdeiro estar morando no imóvel por pelo menos 10 anos, também é crucial demonstrar que o herdeiro tem o ânimo de ser dono do imóvel, que ele tem a vontade de ser dono do imóvel. E se faz isso por meio das provas que eu disse antes. Tudo no sentido de demonstrar que, olha, eu cuidei desse imóvel por todo esse tempo e eu tenho o direito de ser o único proprietário, porque os outros irmãos nunca fizeram nada para manter e para cuidar do bem. E para concluir, o fato do imóvel estar no inventário familiar para ser partilhado entre os herdeiros não impede o ajuizamento da usucapião. Então, o inventário poderá continuar normalmente enquanto fica pendente a discussão referente ao usucapião do imóvel entre herdeiros. Também é bastante importante que esse herdeiro que mora sozinho no imóvel traga ao processo as provas de todo esse tempo que ele reside no local. Então, comprovante de pagamento de contas, impostos, despesas que teve com manutenções de obras e até mesmo declarações de vizinhos, dizendo que essa pessoa residiu no imóvel por pelo menos 10 anos. Esse é o tema do vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. E agora retornamos com a programação do Direito e Justiça. Até mais! Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, né, falando dessa técnica tão importante, né, que é Eimei-Gaku. E a gente já ouviu um pouco aqui, né, sobre as diferenciações, como é que funciona, mas eu imagino que muitos de vocês aí em casa devem estar querendo também saber como aprender, né, como que isso, né, se dá no dia a dia aqui com o Yoshikazu Ueda, né, como que ele ministra esse curso, quando que abre a inscrição. E isso que eu queria ver com o senhor, como é que funciona, porque com certeza a gente vai ter uma busca aqui, uma procura muito grande agora, né? Sim. Bom, curso é 100 aulas, tá? 100 aulas é 200 horas, tá? Lógico, antes, primeiro precisa fazer a entrevista comigo, tá? A gente está procurando pessoa que realmente tira a dor dos outros. Essa que é a primeira intenção. Tá? Não é fácil, né? Por isso que o curso é 100 aulas. Né? Sábado, por enquanto, só sábado,
8 a 10, 10 a meio-dia, tá? Duas etapas. Tá? Então, mais ou menos 1 ano e meio, se aproveita os dois, hein? Se aproveita um só, é quase 3 anos, 2 anos e meio por aí. Tá? Longa vida. Tá? E aprende muito. O que eu estou ensinando é pronto para a pessoa curar outro. Tá? Então, não é só o curso de teoria. Eu ensino prática junto com o curso, porque para não esquecer, tá? Como aprender junto. Tá? Por que precisa fazer isso? A época disso, assim, né? Por exemplo. Então, ainda todo sábado, pagamento é cada vez que vocês vão pagar. Então, não precisa de dinheiro primeiro, tá? Também pessoa que falha, então não cobro também, tá? Então, esses anos de forma, realmente a pessoa começa a curar. Antes disso, tem muitas pessoas que começaram a fazer para o seu redor. Tá? Os pais, parentes, amigos, assim. Tá? Vai ver aquele resultado que faz. Tá? E através disso, o que sabe, o que não sabe também, a pessoa vai me perguntar. Na hora eu ensino. Tá? Realmente, pessoa que cura. Tá? Nosso curso é pessoa que cura. Eu cria pessoa que cura. Dá um valor que faz isso. Tá? Sábado, isso, tá. Só isso, né? Mais ou menos, né? Sábado, 1h30, 4 horas, né? Que de curso, com intervalo, né? E daí, como o senhor falou, paga quando vem, Sim. né? E daí, em média, aí, de duração, 1 ano e meio, 2, sim, dependendo sim, da depende assiduidade, né? Exato. Se a pessoa for dedicadíssima, provavelmente 1 ano e meio. Agora, se, né, às vezes tem algum problema também, que não pode vir, acontece, vem de fora, né, nem todo sábado pode vir, aí pode chegar uns 2 anos e meio, 3 anos, né? Mas, digamos que essa pessoa comece esse curso e por alguma razão ela tenha que interromper. Quando ela volta da onde ela parou, os casos são, ou ela tem que voltar para o início? Sim. A aula tem etapas, tá? Então, pessoa que, onde que falta, aí pode cobrir. Mas não é somente para essa pessoa, tá? Então, por isso que, melhor não falhar, tá? Melhor formar todo mundo junto. Por isso que, primeiro eu faço seleção. Realmente, pessoa que tira dos outros não é qualquer um, não é? Então, gostaria de, alguém que interesse, alguém que queria ser, esse é super valor. A gente espera. E no Brasil, assim, quando a gente fala do EMEGACU, tem mais algum profissional, os casos são que faça esse trabalho, ou somente o senhor? Como é que está isso aqui no Brasil? Bom, esse EMEGACU que está no Japão, tá? Eles também têm poucas pessoas que sabem hoje. Tá? E criação de valor não é fácil. Tá? E fora do Japão não tem nenhum. Tá? E a única pessoa que sai do Japão que trouxe para o exterior sou eu. Eu e minha esposa. Tá? E por que mais longe do Japão é Brasil. Tá? Aí daqui vai aumentar. Tá? Realmente vai mudar o futuro. Tá vendo, né, gente? A gente está fazendo história aqui hoje, né? Porque quando a gente fala de uma técnica nova, revolucionária, que te promete realmente a solução de tantos problemas, gente, né? E isso não menosprezando jamais nenhuma outra técnica, como a gente sempre gosta de colocar aqui, tudo é importante, tudo traz aí o resultado, traz o alívio, né? O importante é que você sempre busque um tratamento, busque se cuidar, cuide da sua saúde, porque a gente precisa dela para tudo na vida, né? A gente só está aqui porque a gente tem saúde, então a saúde é tudo, né? Esse corpo, né, ele carrega o teu espírito, né, que é eterno, mas sem ele a gente não consegue fazer nada, né? Então a gente tem que continuar cultivando essa saúde, esse corpo são, seja com que técnica for, mas se a gente tem acesso a esta técnica hoje, que é revolucionária, que te propicia você ter uma qualidade, uma cura de tantos problemas, gente, que a gente não consegue nem colocar todos aqui, porque é muita coisa, né? Por que não procurar? Por que não se especializar? Por que não aprender e aprender direto na fonte, né? Com aquele que realmente desenvolveu a técnica, que trouxe a técnica para o Brasil e que hoje está aqui em Curitiba, né, sediado aqui, mora aqui, né, já desde 2013, né, Yoshika-san.
e está aqui com a sua esposa, consegue ministrar esses cursos, e além dos cursos também atendem, né? Fazem, Sim. aplicam o tratamento aqui, inclusive aqui no Água Verde, Sim. né? E até a gente poderia colocar já o endereço, né? Sim, pode. Qual que é a rua aqui? Acho que Aqui é Rua Cândido Xavier, 232, Clínica Millennium. Millennium, maravilha. Isso é muito importante, né, para a gente saber, para que vocês que estão em casa possam procurar a clínica. Tem o número de telefone fácil aí, os casos são? Bom, 41 997 34 9591. Ótimo. Isso, o senhor mesmo Aí. vai falar, né? Vai conversar, vai marcar horário, né? Para poder ser atendido, conversar, tirar dúvidas, né? Isso. Provavelmente vem fazer a consulta também, né? Primeiramente, faço a avaliação, já falei, tá? A avaliação é gratuita, tá? Não cobro. Dá para saber o que está acontecendo no seu corpo, tá? Problema. Troca ideia depois, se gostar, pode marcar. Aí começa o tratamento. Mas até isso não tem custo, sem custo, tá? Então não precisa preocupar, tá? Pode visitar, pode conversar comigo, tá? É isso que a gente sempre fala, né, gente, que faz a diferença, né? Você realmente estar conectado com um propósito, né? E é como eu falo aqui para todos os nossos telespectadores também, né? A gente faz o programa porque a gente ama estar aqui, porque a gente quer justamente inspirar também muitas pessoas, né? Então, o propósito desse programa é trazer a possibilidade que as pessoas conheçam cada vez mais sobre os seus direitos, sobre justiça. Aqui a gente fala muito sobre saúde hoje, né? Com o Yoshikazu Ueda, e também para a gente poder te inspirar, para você se transformar num profissional que possa proporcionar a cura para tanta gente. É tão bom você ter realmente aí a sua missão sendo desenvolvida, sendo trabalhada. Quantas pessoas, né, que às vezes se formaram, até mesmo na área da saúde, mas ficam pensando, puxa, mas o que eu vou fazer, né? Às vezes já fez um curso, quiropraxia, massoterapia, tantos profissionais, inclusive, né, que eu conheço aqui, que, né, tem um carinho imenso. E essas pessoas às vezes também estão procurando algo a mais, algo além, algo que transforme vidas. Por que você também não vai procurar? Por que você não vai se inspirar nesse mestre que está aqui hoje, né? Que trouxe essa técnica revolucionária que realmente está fazendo a diferença aí. Então, é isso, gente, é sobre isso. É sobre essa diferença que a gente pode fazer na vida de muita gente. E eu hoje também, além de tudo, né, desse prazer de estar aqui com ele, né, com tantos outros queridos aqui que vocês não estão vendo, mas eu tive a grata satisfação de conhecer, né, também vou ter o privilégio de iniciar um tratamento aqui, e eu vou depois dar o meu depoimento, mais para frente, aí vocês vão ver o nosso depoimento também, como eu me senti com esse tratamento, como foi a melhora, né? Então, aí só para a gente ter uma ideia. Então, eu vou ser hoje aí a privilegiada nesse momento, tá? E espero que vocês também possam estar aqui com eles, recebendo esse cuidado, esse carinho, essa atenção e a cura para tantos problemas. Mas, então, né? Nós vamos lá e vocês não saiam daí, que no próximo bloco, então, vamos ver aí a técnica sendo aplicada em mim. Vamos lá! Don't you wish your girlfriend was hot, 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 hot? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está, nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje para tratarmos da questão da nossa vizinha Argentina, que cuja economia tem enfrentado desafios bastante robustos, já não é de hoje, inclusive, mas agora nós temos aí uma notícia, ou melhor, um conjunto de notícias que tem circulado, de certa maneira, há bastante tempo, já há alguns meses, que diz respeito ao exaurimento das reservas cambiais do país em dólar. Este é um problema econômico bastante profundo, talvez o mais profundo que tem sido enfrentado pelos países latino-americanos nas últimas décadas, foi enfrentado pelo Brasil no final da década de 90, né?
quando o país ainda possuía aquela relação de paridade do real com o dólar em 1 para 1, né? E agora está sendo enfrentada novamente pela Argentina. O governo Milei tem tentado costurar diversos acordos, inclusive empréstimos com o FMI, acordos diretos com os Estados Unidos. Inclusive houve um fechamento recente de um empréstimo de 20 bilhões de dólares, justamente com um intuito dentro do plano do Banco Central da Argentina em conter o processo inflacionário no país, em manter a taxa de câmbio naquele patamar, né? Então, se trata aí de um movimento que, de certo modo, envolve grandes esforços por parte do governo, mas que, pelo menos na minha avaliação e na avaliação de grande parte dos economistas, tenderá naturalmente a se exaurir, dada a impossibilidade de manutenção da taxa de câmbio naquele patamar, que vem sendo mantido pela economia argentina do peso em relação ao dólar. Por quê? Porque para o nível da taxa de câmbio, eu acho que primeiro vale a pena a gente recuperar inclusive o histórico, né? O histórico da economia argentina, principalmente ali desde o governo Milei, né? O país ele está saindo aí de um processo de hiperinflação, sofre cronicamente com esse problema já há bastante tempo, e para conseguir conter esse problema da hiperinflação, né, o governo Milei tentou manter uma taxa de câmbio sobrevalorizada. E como que essa sobrevalorização, de certo modo, constitui uma política tão fundamental do ponto de vista do controle da inflação? Ele é fundamental, primeiro, porque ele consegue, de certo modo, baratear significativamente as importações, né? Ao baratear essas importações, o país consegue baratear tanto máquinas e equipamentos, que são elementos fundamentais do ponto de vista do capital produtivo, e com isso consegue baratear custos, né? Que são repassados ao consumidor ao final do processo produtivo, e também consegue baratear meios de consumo final. Então, a taxa de câmbio constitui talvez o mecanismo mais importante para o controle inflacionário dentro dessa estratégia do governo Milei, né? Só que, ao mesmo tempo, é insustentável manter uma taxa de câmbio tão sobrevalorizada, porque àquele nível há muito mais demanda por dólar do que demanda por peso. Então, naturalmente, você provoca um desequilíbrio. E para conseguir corrigir esse desequilíbrio, o Banco Central da Argentina ele tem que vender boa parte dos dólares de suas reservas cambiais para conseguir manter o nível referido. E, naturalmente, o que vai acontecendo? O governo vai vendendo, ou melhor, o Banco Central vai negociando reservas, até chegar um momento em que já não há mais reservas internacionais, né? Inclusive daí a necessidade de tomada de empréstimos com mecanismos internacionais e com o próprio governo dos Estados Unidos, né? Inclusive foi uma situação que aconteceu com o Brasil no final da década de 90, como eu havia comentado no início do comentário. Aconteceu porque o Brasil não conseguia manter a relação de paridade 1 para 1 em relação ao dólar. Era absolutamente impossível. Havia muito mais demanda por dólar do que demanda por real. Então o Banco Central ele tinha que necessariamente vender reais para conseguir manter a taxa naquele nível. E aí o que aconteceu? Não havia mais dólares, né? Não havia mais dólares porque não havia mais como conseguir manter aquele nível. Então, naturalmente, o governo abriu mão da taxa 1 para 1 e somente a partir de então que o Brasil conseguiu acumular reservas internacionais e hoje possui um nível superior a 300 bilhões de reservas internacionais em dólar, né? Então, naturalmente, no caso da Argentina, não é muito diferente nesse sentido, com a diferença que a situação da Argentina ela é realmente muito delicada, porque tem um processo inflacionário muito forte, né? Mas ao mesmo tempo tem um processo de desindustrialização muito profundo, que se aprofundou ainda mais durante o governo Milei, levando em consideração o fato de que, em função desse câmbio sobrevalorizado, muitas empresas que já vinham, de certa maneira, competindo mal e porcamente na indústria argentina, já não tinham mais um nível tão adequado de produtividade, essas empresas acabaram, muitas delas, fechando, né? Justamente em função do fato de a taxa de câmbio apreciada implicar em uma importação mais barata, em uma competição, ou melhor, em uma importação de produtos que são mais competitivos, né, que são relativamente mais baratos. Então, naturalmente, essas empresas acabaram fechando e o emprego acabou
declinando em grande medida. Essa é uma situação que vem, de certa maneira, sendo uma grande dificuldade da Argentina, que é a questão da recessão, né? A diminuição do emprego, a diminuição da produção. Então, o governo da Argentina, a economia da Argentina basicamente acaba se encontrando um fio na navalha. É uma situação realmente muito delicada, porque ao mesmo tempo tenta conter o problema da inflação, mas é um sacrifício muito grande, né? Um câmbio sobrevalorizado que diminui a produção, diminui o emprego e ainda escasseia as reservas internacionais do próprio país. E aí que a gente chega num problema muito grave, porque a partir do momento em que escasseiam as reservas internacionais do país, o governo, o país, né, a economia do país não tem acesso ao mercado internacional, né? Você não consegue importar com meios de produção, meios de consumo, as empresas não conseguem importar máquinas e ferramentas para sua produção, e os consumidores não conseguem importar meios de consumo que não são produzidos diretamente pelo país, porque você não tem dólar, né? Então, aí você tem um grande problema do ponto de vista do funcionamento, do bom funcionamento econômico, do ponto de vista mais razoável possível de uma economia. Naturalmente, há um fôlego maior que foi concedido ao governo da Argentina justamente tanto em razão do empréstimo do FMI, quanto em função desses empréstimos recentes que vêm sendo concedidos pelo governo norte-americano, né, que tem, de certa maneira, ajudado a conter esse nível, ou melhor, tem ajudado a abastecer o país com as reservas internacionais que são necessárias, e justamente nesse sentido de manter a taxa de câmbio, né, bastante fundamental isso para manter a taxa de câmbio, né. Só que haverá, naturalmente, uma continuidade dessa tendência. Essa tendência ela continuará justamente em função do fato da taxa de câmbio, do nível da taxa de câmbio, ele ser completamente incompatível, ele estar pressionando, de certo modo, além de ele estar pressionando uma ruptura do ponto de vista econômico, produtivo, várias dificuldades nesse sentido, essa taxa ela vai implicar em muitas dificuldades do ponto de vista do mercado internacional, né? Haja vista essa tendência, inclusive vêm saído muitas notícias recentemente relacionadas ao fato de muitos argentinos estarem utilizando esses dólares em imóveis no exterior, ou seja, gastando tais recursos com finalidades não produtivas especificamente. E é uma situação muito característica de economias que estão à beira do colapso, justamente nesse sentido, à beira do colapso do ponto de vista de seu funcionamento na balança de pagamentos do ponto de vista cambial, né? Então, naturalmente, há um certo conforto, há uma certa margem atualmente, mas essa situação ela continuará a se repetir por se tratar de uma situação estrutural. E a situação da Argentina é uma situação realmente bastante complicada que não poderá simplesmente ser resolvida com um remendo aqui e ali, ainda mais do ponto de vista de uma concepção, né, uma concepção econômica ultraliberal tal qual a do governo de Javier Milei. Justamente nesse sentido, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Bom, gente, como eu falei para vocês, nós voltamos então aqui com o nosso quarto bloco, né, para que vocês possam ver como é aplicada a técnica do Yoshikazu-san, inclusive, né, Yoshikazu Sensei, né, professor aqui, nosso mestre, que vai então apresentar essa técnica para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho e para que a gente também procure, né, e vocês que estão aí em casa, tanto para fazer o tratamento quanto também conhecer, aprender para poder aplicar e trabalhar com isso, tá certo? Então, vamos lá. Desencaixa bacia para cá. Não é bastante, é pouco. Mas desencaixa. Quando desencaixa, a coluna cai para cá, sabe? Deita para cá. Só que o corpo tenta para endireitar, sabe? Mas só que como o licença que está assim, então começa a doer ombro, nuca, cabeça, né? Coluna, aqui, isso. Coluna, lombar e perna, começa a doer. E como causador, aqui no coxa. Tá? Por que é coxa? Porque a bacia que desencaixou que começou. Mas por que desencaixou a bacia, né?
por causa desses nervos principais que está encurtando. Por isso que está puxando 24 horas. Ele, com o tempo, nunca, não aguenta, cai. Aí começa a dar problema. Então, maioria tratamento corre atrás da dor, né? Só que em negative, atrás do nervo que procura, ele está aqui. Eu vou mostrar qual o nervo que está causando todo esse problema. A se mexer aqui, aí dá para curar. Aí, já achei. Aí, esse. Dá para sentir? Olha lá. Né? Tem dor, né? Aí, começou a impor o perto do joelho. Tá? Esse que começou. Aí, esse. Dá para sentir, né? Né? Olha lá. Aí, outro é esse. Aí, esse também. Dá para sentir? Aí, esse. Vamos ver com outro perna. Ah, outro perna, né? Outro também tem, né? Olha. Se não fica pisado, nem percebe, tá? Nem fica pisado assim, dá para perceber? Ah, esse ainda tem. Nossa, muito tempo lá. Muito tempo lá. Deve ter 30 anos. Gastou mais de 30 anos para formar esse instrumento. Né? Meu soro da pé, posso sentir o que você está sentindo. Por isso que posso controlar peso. Se não souber, não dá, né? Ah, esse lado também tem, né? Esse lado tem por causa de como tem na direita, que está curto, ele está com problema. Para não pesar, esse nervo, deixa eu ensinar aí, tem que pensar, esse nervo que está sobrecarregando para não piorar a direita que está ficando ruim, sabe? Como o ser humano anda com duas pernas, só tem duas. Um que está ruim, o outro está sustentando mais, né? Por isso que esse nervo que primeiro que vai recolher. Por isso que está sobrecarregado. Isso. Dá para sentir, né? Dá para sentir. Está curto mesmo. Aí também, quando está no operativo, solta tudo junto, para não deixar causar dor, né? Então, nesse momento, o senhor só está vendo que está com problema. Sim, dá para ver. Depois eu vou entrar no tratamento. Então, parece dói, né? Mas não sente, né? Eu alongando o nervo que precisa alongar, mas piso junto com o outro para ratear peso, né? Para não doer. E às vezes tem pessoa que, mas eu tenho problema de osteoporose, mas será que aguenta um peso? Bom, é como a gente mexe o nervo, pisando assim, aí meu soro da pé dá para sentir cada nervo principal. E quando sente dor, até quebrar o osso, ele tem muito peso. Aí a gente não está soltando peso. Só com peso, até quebrar, bem antes, começa a sentir dor, nervo se move, puxar para músculo endurecer, para contrariar com o peso. Então, nervo começou a se mover, o que está para saber? Que começou a sentir dor. Aí, posso controlar. Então, às vezes, a pessoa, nossa, vai aguentar. Fica preocupado, né? Não. Só que a gente, né, eu sou do PC, sinto. Já tem o controle. Isso, aí, controle. Por isso que esse 49 anos nunca aconteceu acidente, né? Por causa de
posso sentir que cada situação do meu através de solo dele. Bom, gente, depois de tudo isso que vocês viram aqui, não tem como não procurar, né? É algo que realmente transforma, proporciona bem-estar, proporciona cura, leveza. Eu tô bem mais leve, nossa, e outra, né? A gente saber que não depende necessariamente de um comprimido, né, para se recuperar às vezes de uma dor, de um problema, né? Quantas pessoas aí que são reféns de remédio, não é mesmo, Yoshikawa-san? Se a gente pode se libertar disso, não é? Nada contra a indústria farmacêutica, né, que tanto nos ajuda também, né, nos traz aí a medicação, muitas vezes o antibiótico necessário, que às vezes a gente precisa, o anti-inflamatório, mas se a gente tem outras técnicas, a gente deve se servir delas, né, Yoshikawa-san? Exatamente. Então, eu só posso lhe agradecer pela gentileza, pelo carinho, por nos ensinar, né? Pelo alívio que me proporcionou também, né? E por transmitir esse conhecimento para o nosso público. Agradeço imensamente por nos receber. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Direito e Justiça. Muito obrigada. Tá? E é isso, meu público. Sempre que precisarem, o endereço, o telefone, já estão aqui disponíveis. Então, por favor, sempre nos acompanhem, porque a gente busca trazer para vocês o melhor e sempre para que vocês tenham mais conhecimento, saibam realmente aí buscar os seus direitos e se inspirem nesse grande profissional que está aqui hoje. E você sempre sabe que a gente está aqui pelo melhor e para que você também possa, além de se inspirar, saber que você é capaz, que você pode, que você realmente merece conquistar o seu lugar, seja onde você quiser, porque você realmente tem capacidade, competência e ninguém pode dizer que você não consegue. Você sim é o senhor da sua razão, o senhor da sua história e você pode chegar onde quiser. E é isso, gente. Eu espero você na próxima semana. Um beijo e até lá!